que precisa ficar em casa nessa quarentena. Bom, quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Eu vou deixar exposto aqui o slide, como eu estou feito para não me atrapalhar aqui. Mas o texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 29 até o 32. Vamos refletir na palavra de Deus nessa manhã. Lucas 11, 29 a 32. Diz assim, o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra mais uma vez nessa manhã, e é nessa leitura que nós vamos meditar, vamos refletir. Nós queremos que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa nos ensinar as Tuas lições, que a gente possa nessa manhã ser edificado por ela. Abençoa-nos, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus havia expulsado um demônio que fazia a pessoa ficar muda algumas horas antes. E quando o demônio saiu e a pessoa falou, todos ficaram admirados com aquele milagre. Entretanto, alguns dentre esses todos disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ou seja, para algumas pessoas, o fato de Jesus expulsar demônios não era prova de que ele era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. O verso seguinte, o versículo 16, vai dizer assim: outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Texto paralelo de Mateus diz que foram os fariseus e mestres da lei que pediram um sinal para Jesus. Se nós voltarmos algumas páginas, nós veremos que Jesus multiplicou os pães, Jesus curou a mulher que tinha hemorragia, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus expulsou o demônio do jovem gadareno, Jesus acalmou a tempestade, Jesus fez inúmeras coisas. A pergunta que eu quero colocar para a gente refletir é: que tipo de sinal os fariseus ainda estavam querendo? Talvez quisessem ver, como no Antigo Testamento, o maná descendo do céu, ou o sol parando, ou fogo descendo sobre o sacrifício. Na verdade, a exigência do sinal era tão somente um pretexto para justificar a incredulidade deles. Não é à toa que Jesus os chama de geração perversa e adúltera. E Jesus se recusa a dar o tipo de sinal que eles estavam pedindo. E aí então Jesus vai usar a experiência de Jonas para mostrar que os milagres não ajudam na nossa fé. Quero mostrar isso para os irmãos nessa manhã. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre o sinal de Jonas. Os versos 29 e 30 diz assim: ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. É muito provável que os ninivitas, ou que para os ninivitas, o sinal que Jesus está se referindo, o sinal de Jonas, era claramente a aparição miraculosa do homem que se cria
estivesse morto, porque foi lançado ao mar durante uma tempestade. Então, se você se lembra lá da história de Jonas, né, de quando, para acalmar a tempestade, os tripulantes daquele navio jogam Jonas ao mar e logo em seguida passa aquela tempestade. Então, é muito provável que para os ninivitas, aquelas pessoas a quem Jonas foi enviado para pregar, a levar a palavra de Deus, que para eles o sinal de Jonas, o sinal a quem Jesus está se referindo agora, fosse esse Jonas que foi lançado ao mar aparecer vivo. Porque todo mundo acreditava que Jonas tinha sido morto. Jonas não havia sido lançado ao mar durante uma tempestade furiosa. E mais, depois ele foi tragado por um grande peixe. Mas ele aparece vivo. Mas ele aparece com boa saúde. Nesse sentido, a ressurreição dele seria um sinal para os ninivitas, e Jesus está fazendo a ponte, dizendo que da mesma maneira, a ressurreição de Jesus seria um sinal para a geração dele. Em João, no Evangelho de João, tem uma passagem onde os judeus pedem um sinal. Jesus diz para eles assim, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Então Jonas tragado pelo grande peixe e Jesus tragado pela terra, Jonas resgatado da sua prisão no ventre do peixe, Jesus se levantando do túmulo, ou seja, Jonas resgatado e Jesus ressurreto, ambos são sinais. É esse paralelo que Jesus está fazendo com a vida de Jonas. Mas é bem provável que os ninivitas não tomaram conhecimento do milagre que aconteceu com Jonas. Eu acredito que não, porque o texto não fala de ninguém presenciando aquele fato, a não ser os tripulantes daquele barco, daquele navio. Né? Nesse caso, o sinal para eles não foi o milagre em si, mas foi a mensagem pregada por Jonas a respeito do milagre. Ou seja, eles não viram o milagre acontecendo, eles não viram Jonas, os ninivitas, não viram Jonas sendo lançado ao mar, não viram o grande peixe engolindo Jonas, não viram o grande peixe lançando Jonas na praia, não viram nada disso. O que eles viram foi a pregação de Jonas a respeito do milagre. Jonas deve ter falado para aquele povo do poder de Deus, da sua capacidade de resgatar um homem que no curso normal dos acontecimentos seguramente teria morrido. Quem escaparia de uma situação dessa? Ele deve ter compartilhado da graça e do amor de Deus e a disposição do Senhor em usar um homem que dias atrás estava fugindo dele, como se isso fosse possível. E que apesar desses desencontros, que apesar dessa rebeldia, que apesar do pecado desse homem, Deus havia lhe dado mais uma oportunidade. E estava fazendo isso também com os ninivitas. Que apesar do pecado daquela nação, da rebeldia daquela nação, Deus estava dando para eles também mais uma oportunidade. Da mesma forma, Jesus, com seus ensinamentos, com a sua sabedoria, sua fidelidade aos mandamentos de Deus, era sinal para a geração dele. Sinal de Deus. Aliás, foi isso que Simeão disse quando Jesus foi apresentado ao templo. Então lá Jesus, recém-nascido, é levado ao templo para os seus pais para a apresentação conforme a lei. E aí então Simeão diz a respeito de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Então não é necessário nenhuma manifestação miraculosa. Jonas e Jesus são sinais em si mesmos. São sinais com a sua vida, são sinais com a sua história. O versículo 32 do texto de Lucas que nós lemos diz assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas.
Eles não se arrependeram porque viram o grande peixe engolindo Jonas e depois esse grande peixe lançando fora Jonas com vida. Eles se arrependeram, diz aqui o texto, com a pregação de Jonas. Com a pregação de Jonas. Da mesma forma, Salomão, o rei Salomão, não realizou nenhum sinal extraordinário. A rainha do sul se rendeu à sabedoria de Salomão. Ela se rendeu quando ela viu ao redor de Salomão e o seu reino a maneira como Deus estava abençoando aquela nação. Portanto, a rainha do sul e os ninivitas creram sem nenhum sinal. A rainha do sul bastou a ela a sabedoria de Salomão. E os habitantes de Nínive foram levados ao arrependimento pela pregação de Jonas. Por isso, a rainha do sul e o povo de Nínive se apresentarão contra o povo judeu no dia do juízo. Diz lá o texto que eles queriam mais um sinal. E Jesus disse que só um sinal seria dado. Mateus capítulo 12, versículo 40, diz assim: Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, os fariseus, os escribas, os religiosos verão Jesus morrer e descer debaixo da terra. Mas não verão mais do que isso. Aliás, uma das cenas da paixão de Cristo mostra esses mesmos que pediram para Jesus um sinal, parados ao pé da cruz, e aí então diz o texto assim, ó: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ao rei de Israel: desça agora da cruz e creremos nele. É como se eles solicitassem pela última vez: dá-nos um sinal que creremos em ti. Faz alguma coisa extraordinária que nós vamos crer em ti. Mas Jesus fica calado ao ver as ovelhas perdidas de Israel zombando porque lhes falta um sinal. Por isso, eles verão a sua morte, mas eles não verão a sua vitória. O Jesus ressuscitado vai aparecer apenas para aqueles que creram, para os seus discípulos, aqueles que creram sem precisar de sinais. Esses que estão pedindo sinais não vão ver o Jesus ressuscitado. Mas deixa eu passar dessa busca que os fariseus tinham por sinais, por algo miraculoso, por algo extraordinário, para a nossa busca por sinais. Muitas vezes nós acreditamos que se nós vermos os milagres acontecendo ao nosso redor, isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai nos fazer mais crentes e nós deixaremos de duvidar das palavras de Deus. Mas eu queria dizer nessa manhã que isso não é verdade. Basta nós lembrarmos que o povo que saiu do Egito viu inúmeros milagres. Eles viram Deus mandando as 10 pragas sobre o Egito, eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho para eles poderem atravessar, eles viram a coluna de fogo guiando eles pelo deserto, eles viram água saindo da rocha para matar a sede deles, eles viram o maná sendo dado por Deus, as codornizes trazendo carne, sendo carne para eles. Eles chegaram a ver uma família toda que se rebelou contra Deus sendo engolido pela terra. Contudo, toda a geração que presenciou esses sinais, esses milagres, essas coisas extraordinárias, não entraram em Canaã, não entraram na terra prometida devido à incredulidade, devido à rebeldia deles. Quase no fim do ministério de Jesus, João constatou que os sinais não ajudavam na fé. Olha o que diz João. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Não creram nele. Em outro texto de João, os judeus pedem um sinal para poderem crer, mas Jesus não atende esse pedido, entendendo que um sinal não resolverá o problema da fé deles. E o texto vai dizer para a gente assim: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? E Jesus vai então responder:
Mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Uma família da igreja que eu pastoreava tinha um sobrinho envolvido com drogas. Ele vivia roubando os parentes para pagar dívida de drogas, sempre aparecia machucado porque davam uma surra nele e não parava de dar dor de cabeça para a avó com quem ele morava. Uma vez começou a crescer uma bola na barriga desse menino. Essa bola foi ficando enorme que ele assustou. Então um tio que conseguiu convencê-lo a ir na igreja mundial para receber oração. Ele foi, e não é que o menino voltou de lá sem aquela bola na barriga. De fato aconteceu um milagre e uma semana depois o menino estava sendo batizado na igreja. Que de fato aconteceu algo extraordinário. Mas um mês depois, esse mesmo menino estava na rua usando drogas, apanhando e roubando tudo de novo. Ou seja, não adiantou o milagre. O milagre não levou esse menino de fato à conversão verdadeira. Na época do povo de Israel, os inúmeros milagres não foram suficientes para levar aquele povo à fé. Na época de Jesus, as coisas extraordinárias que o Mestre fez não venceu a barreira de incredulidade deles. Na nossa época, os milagres também não levam as pessoas à fé. E se os sinais não ajudam em nossa fé, em algumas circunstâncias, eles podem até nos atrapalhar. Deixa eu falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com os sinais. Quando as pessoas elas vivem na ânsia de ver milagres, de presenciar manifestações de poder, tem alguém que gostaria de dar o que essas pessoas estão buscando. Nós estamos vivendo a época, a Bíblia vai falar que é a época dos falsos cristos e dos falsos profetas. Veja o que o próprio Jesus vai dizer. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então Jesus já previu, Jesus já antecipou para a gente que haveria um momento onde falsos cristos e falsos profetas iriam fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas, grandes sinais, com o objetivo de enganar as pessoas, com o objetivo de desviá-las dos caminhos de Deus. Não era o objetivo de trazer mais fé para elas, de fazer elas se comprometerem mais com Deus. Não, o objetivo era desviá-las de Deus. O apóstolo Paulo também, falando sobre a vinda do anticristo, ele vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. De novo, Jesus falou, o apóstolo Paulo reiterou que haveria um dia onde pessoas iriam demonstrar poder, sinais e maravilhas para enganar a igreja, para enganar os filhos de Deus. No Apocalipse, nós temos a descrição de como que o diabo vai trabalhar nos últimos dias. Vai dizer para a gente em Apocalipse capítulo 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. E aí o texto continua dizendo, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A nossa geração, ela está atrás de milagres e pouco valor tem dado ao arrependimento. Pessoas menos iluminadas no conhecimento de Deus se arrependeram e se voltaram para Deus como fizeram os ninivitas. Porém, pessoas muito mais iluminadas, que têm nas mãos a palavra de Deus, se negaram a obedecer-lhe, como foi o caso dos israelitas. É por isso que Jesus antevê para o último dia um tribunal
será colocada onde nós seremos repreendidos pela rainha de Sabá e pelos ninivitas, pois eles se renderam diante de Salomão e de Jonas. Contudo, a nossa geração vive a pedir mais um sinal para que possa crer. Faz mais um milagre, faz um sinal no céu, faz algo extraordinário que eu crerei. Jesus não atendeu ao pedido dos fariseus porque conhecia a hipocrisia deles. Jesus sabia que mais um sinal era incapaz de fazê-los crer. Nós não podemos ser hipócritas. Os milagres só nos fazem ficar viciados em mais milagres. Nós já temos milagres suficientes para crer e para obedecer. Veja o que Jesus vai dizer aqui em João capítulo 20, ou João vai dizer. Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os sinais e milagres que levam à fé não são aqueles que os nossos olhos veem alguém realizar, mas aqueles que pela fé no coração, pela fé no nosso coração, nós cremos, foi escrito na palavra de Deus. Esses são os milagres que nos levam à fé. Aqueles que foram descritos aqui na Bíblia, que foram descritos da maneira como Jesus realizou. E quando nós cremos nisso, eles nos levam à fé em Jesus Cristo. A verdadeira fé, ela nasce das Escrituras. Os milagres de hoje só atraem gente interesseira e que transforma em ídolos os milagreiros. E nos afastam de Deus e faz a gente colocar uma outra pessoa na posição de Deus. Faz a gente adorar pessoas. É isso que os milagres fazem. Mas esses milagres que estão registrados na palavra de Deus, são eles que nos levam à fé. Por isso eu queria encerrar a minha palavra nessa manhã, a reflexão dessa manhã, com duas perguntas para você pensar. A primeira pergunta é: a sua fé está firmada nas Escrituras ou nos milagres e sinais? Aonde a sua fé está firmada? Naquilo que a palavra diz ou naquilo que os milagreiros fazem? Porque se você buscar milagreiros, você vai encontrar eles dentro da igreja evangélica, você vai encontrar eles dentro da igreja católica, você vai encontrar eles dentro das seitas, você vai encontrar eles no espiritismo. Milagres, dizendo que milagres estão sendo realizados, estão por todas as partes. Pelo menos é o que se diz. Eu não sei se de fato são milagres, mas se diz que tem acontecido. Né? Minha crítica é: tem tanta gente fazendo milagres, por que a gente está recluso aqui em casa, sofrendo com o coronavírus? E esses milagreiros resolvam esse problema para a gente. Né? Que eles adentrem os hospitais aí do nosso país, curando os enfermos. E aí a gente não precisa de vacina, a gente não precisa de remédio, a gente não precisa de nada. Então, se a gente pensar um pouquinho, se a gente usar um pouquinho nossa capacidade lógica, a gente vai ver que não existem tantos milagres assim como tem se dito que existem, como alguns anunciam aí, não é? A segunda pergunta que eu quero destacar para a gente, na verdade, uma afirmação que eu quero destacar para a gente refletir é essa: cuidado, o anticristo vai enganar muitas pessoas que estão buscando milagres. Muito cuidado com isso. O diabo está enganando muitas pessoas que estão buscando milagres. Se o rumo da nossa vida depende desse tipo de coisa, se o rumo da nossa vida depende de milagres, alguém vai nos dar milagres para que a gente possa se afastar dos caminhos de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso que se diz ser milagres. Tome cuidado com milagreiros. Cuidado com igrejas que dizem: vem aqui que aqui está o seu milagre. Não. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus faz coisas tremendas ainda nos nossos dias. Mas o faz de acordo com a vontade dele e o faz em resposta à oração do seu povo. Deus não coloca isso, a possibilidade do milagre acontecer, nas mãos de determinadas pessoas. Não é assim que Deus faz. Coloca isso
milagres como resposta à oração do seu povo. É isso que o Senhor faz. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor, nos ajuda a ter discernimento para a gente entender aquilo que vem das tuas mãos e aquilo que é a ação do inimigo para nos enganar. Que a tua igreja possa ter esse discernimento, ela possa olhar tudo que acontece à nossa volta, tudo aquilo que diz acontecer dentro da igreja, diz acontecer dentro do espiritismo, diz acontecer em outras religiões. Ajuda a gente a discernir se essas coisas de fato vêm de Deus, como dizem vir, ou se vêm do nosso inimigo para nos enganar. Nossa fé possa estar firmada naquilo que as tuas escrituras nos dizem. Que a nossa fé possa estar firmada naquilo que está registrado na tua palavra, Senhor. É ali a base, é ali que está a nossa segurança. Muito obrigado por Jesus, pela palavra dele. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, antes da gente cantar um último hino, antes de nós encerrarmos nosso culto pela manhã,